Estamos aqui hoje para falar de uma grande equipe de futebol local, regional, estadual e também nacional. Através do hashtag Céu Azul News, aqui Jaime Silva está ao lado do presidente do Esporte Clube Bejunqueira, equipe que essa semana está comemorando 109 anos de fundação. Equipe esta que é filiada à Liga Esportiva Leopoldinense, a qual atualmente sou presidente. A Liga, que tem 62 anos, vai fazer 63 anos agora em setembro, ela tem a felicidade de ter em seus quadros filiados o Esporte Clube Bejunqueira, o Dragão da Zona da Mata. Eu fui escolhido através do hashtag Céu Azul News, do meu amigo Paulo Henrique, para fazer essa entrevista com o presidente do Esporte Clube Bejunqueira, o Bené Guedes, que sempre é um baluarte do futebol leopoldinense e também da região, porque o Bené foi deputado estadual e ele sempre apoiou o esporte em toda a nossa região. Hoje é o atual presidente do Esporte Clube Bejunqueira. Bené, queria que você falasse para os nossos telespectadores, aquelas pessoas que estão nos assistindo, você que está nos assistindo, entre aí em contato com o nosso canal aí, o hashtag Céu Azul News, para você fazer parte. Você pode colocar aí a sua propaganda do seu negócio para fazer parte desse grande empreendimento que é através da hashtag Céu Azul News. Então, Bené, você fica à vontade para falar sobre esse grande clube que é o Ribeiro Junqueira nos seus 109 anos de fundação. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo através desse canal aberto aqui pela hashtag Céu Azul News. E nesta oportunidade eu quero agradecer ao meu caro amigo entrevistador, Jaime Silva, presidente da Liga Esportiva Leopoldinense. Agradecer aqui também ao meu presidente do conselho, que está aqui conosco à distância, mas o Paulinho Furtado sem dúvida alguma, daqueles que ajudam muito o Ribeiro Junqueira de muitos anos. E estar aqui no estádio Guanaíro Fraga Mota, meu caro Paulo, da Céu Azul, Paulo Roberto, estar aqui no estádio Guanaíro Fraga Mota, nesta tarde, para falar do Ribeiro Junqueira, é um grande prazer. O Jaime sabe já muito que nós militamos no futebol, militamos na nossa infância, no Ribeiro Junqueira, militamos na nossa juventude, jogando pelo Ribeiro Junqueira, fui bicampeão pelo Ribeiro Junqueira, 60, 61, e posteriormente, já estou agora no segundo mandato do Ribeiro Junqueira. Antes de ir para a Assembleia, era presidente, e naquela oportunidade eu tive que me licenciar e ir para Belo Horizonte, e o Itamar Bedin, que fez aqui um grande trabalho, diga-se de passagem, assumiu o clube. E nós, naquela época, disputávamos a segunda divisão. Bom, o Ribeiro Junqueira tem uma história que se confunde com a própria história da cidade. Um clube que foi criado através da família Ribeiro Junqueira, do senador Ribeiro Junqueira, de saudosa memória, e depois comandado durante décadas e décadas por vários abnegados. Temos alguns ainda aqui, como eu estou, na ativa, como o Guto, que foi presidente, né? Teve outro presidente aqui que passou recentemente pelo Ribeiro Junqueira, que poderia falar aqui. Bom, depois eu vou lembrar. Mas esse pessoal todo que passou pelo Ribeiro Junqueira construiu o Ribeiro Junqueira, ajudou, fez muita coisa, uns mais, outros menos, mas todos com a mesma intenção. E sempre com muita abnegação. O Ribeiro Junqueira tinha um estádio no coração da cidade de Leopoldina, no passado. Quando eu cheguei aqui em 51 e fui morar no Hotel Gomes, através do meu compadre e amigo, segundo pai, Totti Maranha, eu conheci o Ribeiro Junqueira de perto e passei a frequentar o estádio da linha férrea. Então, é um clube que é exemplo dos grandes clubes brasileiros. Ele tem uma história maravilhosa. O Ribeiro Junqueira completa agora 109 anos. Daqui da Zona da Mata, é o único clube que jogou no Maracanã, e isso foi em 1957, nas eliminatórias da Copa do Mundo.
Brasil e Peru. O Ribeirão Junqueira foi convidado para fazer a preliminar num jogo que tinha quase 200 mil pessoas de público. E o Ribeirão Junqueira, na preliminar, fez um grande jogo, ganhou da equipe da Tairisólis, que era da 2ª divisão do Rio de Janeiro, né, e ganhou de 2-1. E fez um belo jogo, marcou a sua presença, né, e depois, ao longo do tempo, campeão, tetracampeão da Zona da Mata, foi campeão aqui da BR, em cima do Grêmio de Manhumirim, entrou depois da 2ª divisão do futebol mineiro, primeiramente a 3ª, passou para a 2ª, depois 1ª, na 1ª divisão, inclusive, a convite, por intermediação minha, que foi feita junto ao presidente Elmer da Federação Mineira de Futebol, Elmer Guilherme Ferreira. O Ribeirão Junqueira, então, adentrou a Federação Mineira de Futebol como filiado da Liga de Leopoldina, até hoje, e temos ainda um vínculo com a Federação Mineira, que o próprio presidente da Liga, Jaime, conhece a situação. Nós somos considerados na Federação Mineira de Futebol ainda como um time profissional. Infelizmente, a gente não tem como fazer valer isso, a não ser que haja uma reforma de pensamento total aqui em Leopoldina em termos da marca Ribeirão Junqueira. Eu, recentemente, conversando até com o presidente da Associação Comercial, Pedro Augusto Monteiro, em quem eu deposito muita confiança, acredito muito nele, acho que é uma pessoa que tem um potencial em Leopoldina, no comando da associação, que eu digo, toda a cidade, o segundo potencial de apoio que uma cidade precisa ter em cima da associação comercial. Fazer com que ela adote o Ribeirão Junqueira, juntamente com os empresários. Aqui não precisa ser o Bené, não precisa ser o Jaime, não precisa ser qualquer outra pessoa presidir o Ribeirão Junqueira, como nós temos feito, mas teria que ser feita uma reforma muito grande em cima disso, criar aqui uma nova área administrativa envolvendo a área empresarial de Leopoldina, que tem o potencial para explorar isso aqui. Tem que surgir novas ideias, adequar esse clube ao progresso da cidade, né? Nós temos espaços físicos aqui, como o próprio Colégio Equipe ocupa aqui, e para nós aqui motivo de muita satisfação ter equipe aqui. O diretor da equipe, que é um colégio que eu viabilizei para Leopoldina através da minha atuação na Assembleia, acertei a situação da equipe no Conselho Estadual de Educação, o nosso diretor Rodrigo sabe disso. Então a equipe tem um pé aqui no Leopoldina, precisa colocar os dois, trazer até o próprio colégio para cá, através de uma ação que poderia ser feita. Já conversei com o nosso Cristiano Fófano também, que é o diretor de marketing do Ribeirão Junqueira. Isso pode ser feito aqui no Ribeirão Junqueira, mas não é uma coisa que pode ser feito em 1 ano, 2 anos. É um projeto piloto que tem que ser implantado aqui, evidentemente com a anuência do Conselho Deliberativo do Ribeirão Junqueira, porque a raiz principal do clube é esse estádio. Agora, viabilizar receita para o Ribeirão Junqueira é o que nós pretendemos. O plano de expansão que está aqui poderia estar no outro estágio, mas não mudando essa condição de profissionalizar a administração, não há condições de sair do estágio que está. Vamos ficar aqui remando e não saindo do lugar. Mas eu estou estendendo muito o assunto, eu vou deixar agora o entrevistador me fazer algumas perguntas, porque eu estendi o assunto colocando algumas coisas que eu acho que são prioritárias para Leopoldina. Eu sou um sonhador, às vezes sou, mas eu já realizei alguns sonhos na minha vida, sonhos importantes. Inclusive, trazer aqui dentro uma seleção brasileira de juniores, como trouxemos, fizemos um belo jogo, trouxemos aqui a seleção dos Emirados Árabes, trouxemos a seleção olímpica da Argentina aqui, ganhamos dela. Ainda comentei outro dia com um treinador que passou por aqui, o Carlos Eduardo, que nosso amigo e foi um grande treinador aqui no Ribeirão Junqueira. Mas o Ribeirão Junqueira tem muita história, tem muita coisa bonita que já fez acontecer aqui com pouca coisa, mas nós queremos o Ribeirão Junqueira que ele cresça, já disse o Jaime. Nós precisamos voltar à federação, ter uma anistia da federação, sensibilizados para a cidade de Leopoldina, que precisa de ajuda, e o Ribeirão Junqueira voltar a disputar o campeonato profissional da Federação Mineira de Futebol. É o que eu sonho.
Então essas são as palavras do Bené. O Bené fez uma explanação, uma história do Ribeiro Junqueira. O Ribeiro Junqueira é uma essência, né? Hoje eu estou vendo os meninos aqui, estão aqui batendo uma bolinha, os mirins. Então eu na época, molequinho também, acompanhava o Ribeiro Junqueira, onde o Ribeiro Junqueira jogasse. A gente até pulava o muro, né? Ou subia nas árvores para ver os jogos, queria participar. Então, Bené, é muito importante essa data, porque é uma data histórica, 109 anos, não é 109 dias, e a gente está acompanhando aí o progresso de um time, que é o Tombense, aqui uma vizinha cidade nossa, inclusive tem, né, sua comissão técnica, o Leopoldinense, que é o Luiz Carlos Souza, grande amigo nosso, já jogou no Ribeiro Junqueira, o Luiz Carlos, quarto zagueiro, e o Luiz Carlos hoje representa a Leopoldina junto à equipe do Tombense, porque hoje teremos a primeira partida, teremos nessa semana o Tombense disputando uma final histórica contra o gigante Clube Atlético Mineiro, os 2 jogos dentro do Mineirão. E nós torcendo para que o Ribeiro Junqueira também caminha a passos, né, curtos, devagar, como você falou, retomar o profissionalismo, porque o Ribeiro Junqueira, ainda tivemos conversando sobre isso, o Ribeiro Junqueira foi convidado recentemente para poder retomar o profissionalismo e quizá disputar a 2ª divisão do Campeonato Mineiro, que antigamente era a 3ª divisão. Como você frisou, as coisas não são assim, hoje os tempos mudaram, os tempos são outros, as finanças são outras, entendeu? Mas que seria importante para a Leopoldina, como está sendo importante para a cidade de Tombos, com o Tombense disputando a final, a melhor campanha do Campeonato Mineiro. O que você pensa sobre isso, sobre essa situação que existe hoje em Tombos, uma cidade que não tem nem 6 mil habitantes e disputando uma grande final do Campeonato Mineiro? Olha, Jaime, é muito simples. A cidade de Tombos abraçou o Tombense. Mas, evidentemente, uma cidade menor. Lá não deve ter mais ou menos 8 mil habitantes. O estádio pequeno, mas que a engenharia deu a ele uma condição de sobrevivência e até de aprovação por parte da Federação Mineira de Futebol, e quando se tratar de jogos de menor porte. O Ribeiro Junqueira tem uma condição muito melhor em termos de estádio do que o do Tombense. Nós temos 54, 55 mil habitantes hoje. Potencial muito bom para uma cidade como a de Leopoldina, né? Tem uma posição geográfica estratégica 1000 vezes melhor que a cidade de Tombos, que é uma cidade que também nós gostamos e respeitamos muito, né? Há alguns anos atrás, veja bem, o Orlani, que é o superintendente lá do Tombense, amigo do Caial, meu amigo, esteve aqui no escritório que é do Bernardo hoje, conversando com a gente, buscando um entendimento Tombense e Ribeiro Junqueira, só que nós vivíamos sempre naquele dilema da dívida. A dívida com a Receita Federal, que felizmente agora na minha administração, graças à ajuda de vários integrantes, não fui sozinho, essa questão da dívida lá na Receita, o Tunico ajudou muito, o Jorge Ponte, o Assis, né, esse pessoal todo se envolveu e conseguimos eliminar esse problema. Mas, então, o Ribeiro Junqueira, com relação ao Tombense, o que nós temos que fazer aqui? Buscar esse entendimento amplo aqui. Vamos deixar passar esse ano, que esse ano foi um ano ruim para todo mundo, né? Mas que o ano que vem essas ideias possam repercutir aí dentro da cidade, para a cidade abraçar o Ribeiro Junqueira. Isso não é um pedido, é um apelo que eu faço. E a imprensa vai ter um papel fundamental nisso, viu, Paulo? A imprensa, ela remove montanhas. E eu acho que o Ribeiro Junqueira, com a participação do Jaime, que é uma pessoa que eu quero ver dentro do Ribeiro Junqueira, também já está dentro, mas eu digo oficialmente participar do conselho ou participar da direção do Ribeiro Junqueira, juntamente com os nossos abnegados aí, que nós temos aí, como Luiz do Couto, William, Emi, essa turma toda, Assis, tem muita gente aí, Cristiano Fófilo, que é homem do marketing, trabalha muito para nós aí, Caial, nós temos o Paulo Furtado movimentando o conselho com todos os integrantes. Então, minha gente, é um fator que acho que celeiro aqui nós temos. O Ribeiro Junqueira já provou isso. O próprio Tombense, o melhor jogador de todos os tempos que surgiu em Tombos, jogou no Ribeiro Junqueira. Foi o Geraldinho. Jogou no time de 44, que
O ataque era Leão, Geraldinho, Dai, Caturé e Laí. Esse cara, através dele, vieram outros para cá. O irmão do Gilberto do Flamengo, Joanete, foi ponta direita do Ribeirão Junqueira. A Leopoldina era a meca do futebol. Hoje, nós estamos lá embaixo. Nós saímos da rabeira para chegar no patamar de vanguarda na primeira divisão da Federação Mineira de Futebol. E caímos de novo. Mas o Ribeirão Junqueira é um gigante. E esse gigante, ele pode se levantar. Pode se levantar, com certeza. Exatamente. Ele pode se levantar. Nós tivemos jogadores aqui, na década de 60, 70, a nível de seleção brasileira. Posso citar o Ronaldo França, posso citar o Zé Roberto, o próprio Caial, Arnoldo. O Zequinha aqui no Ribeirão Junqueira, quando surgiu, ele disputava a posição com o Arnoldo. Mas ele foi visto aqui numa preliminar, no juvenil do Ribeirão Junqueira, e foi levado para o Rio. O Princesa, que era uma pessoa que ajudava muito aqui, segundo as informações da época, é que levou ele para o Rio. Né? O Otton, que jogou comigo no Ribeirão Junqueira, nós jogamos aqui contra o Botafogo, lá no estádio da Liga hoje, Otacílio Lacerda na França, jogamos lá contra o Botafogo, viram o Otton e o Nilo Bastos logo a seguir levou ele para o Botafogo, chegou a seleção brasileira que foi a Tóquio, no Japão. Né? Jogador excepcional, costumo dizer que o Otton foi o Neymar da nossa época. Ele tinha tudo, tinha todas as características de jogo, técnico, agressivo, bonito, e tinha uma agilidade, uma coisa fenomenal para conduzir a bola, para driblar. Era impressionante. Se não fosse o que aconteceu com ele, o acidente do joelho, né? O Otton foi punido, o futebol foi punido quando ele saiu do futebol, sem aquela projeção que ele teve, junto com o Carlos Alberto Torres, que jogou no Japão junto com ele, e outros jogadores famosos, que na Copa de 70 o Otton poderia estar lá. Mas o acidente no joelho acabou com a carreira dele praticamente, depois passou a jogar quase que emprestado, jogou no Internacional, jogou no Bahia, depois assinou um contrato na Colômbia, né? Foi ele e o Dida do Flamengo para a Colômbia, jogaram lá num time famoso lá também, entende? Então acho que aqui o Ribeirão Junqueira, com o nome do Ribeirão Junqueira, o Elmo, na Venezuela era um ídolo, o Elmo Lima aqui de Tebas, né? E que jogador excepcional também, foi treinador lá, foi jogador, junto com o Dirceu Pantera, que jogou lá, levou o Dirceu, levou o Cici, que foi ponta direita aqui nosso, do Ribeirão Junqueira também, de saudosa memória. E, então, é um clube que ele formou muitos jogadores, um clube que respeitadíssimo no estado. Quando eu cheguei na Assembleia, em 89, Tancredo Naves, deputado estadual por Minas e foi secretário de esporte em Minas também, o Tancredo me pediu, falou, você pode me dar um presente? Falei, posso, depende se eu tiver condições. Ele falou, eu quero uma camisa do Ribeirão Junqueira. Falei, mas você conhece o Ribeiro? Falei, Daniel, sou locutor da Itatiaia. Transmiti um jogo em 56, no Barro Preto, Cruzeiro e Ribeirão Junqueira. Vocês ganharam de 3-2. 3-2. E deixaram aqui, de graça, Genivaldo, goleiro, Elmo, Pecanhão e Dirceu Pantera. 3 jogadores. Esse é o Ribeirão Junqueira. Né? Então, acho que o time que aqui nesse estádio mesmo, na época do Neilo Domingues, foi presidente do Ribeirão Junqueira, um grande presidente, diga-se de passagem, ganhou de uma seleção carioca que veio jogar aqui. Inclusive o Zico veio o Quarentinha, veio, até o Garrincha veio. Né? Então, é um time que se tornou famoso ao longo do tempo, produziu jogadores espetaculares. E vindo mais para a minha época agora quando presidente, em 89, um time que eu gostei muito, jogou o Telo, jogou Gilberto, Ronaldo, Serginho, Batata, Dendê, Camarão, Nestor, Eduardo Catedral, enfim, Soró, cracaço de bola, entendeu? Roberto Carlos, que depois partiu lá para o RT lá em Patos de Minas. Então, Ribeirão Junqueira teve aqui grandes treinadores. Eu tive o prazer de trabalhar e conviver na época do
do professor Botelho, não no Ribeirão Junqueira, mas na Liga, mas com o professor Getúlio Subirá no Ribeirão Junqueira, assim. Acho que foi um treinador excepcional, montou aqui também um grande time que tinha, já revelei até alguns jogadores, como o Caicai, o Ronaldo, o Celcinho Pimentel, Zé Mauro, Aloísio, Zezé, Derlei, uma turma, o Arnoldo, jogadores de todo quilate aqui, tinha Leopoldino, né? Então, de saudosa memória, o Betinho já, que partiu, foi lateral aqui em determinada época do Ribeirão Junqueira, Betinho Mulemba, chamava ele de Djalma Santos, até brincava com ele. Mas é isso aí, então eu espero muito, eu tenho muita fé que essa entrevista aqui hoje, que é mais contar a história, né? Estamos num momento difícil, onde a gente vê aqui o estádio está bem cuidado, graças a Deus, é o que nós estamos fazendo. Temos aqui um servidor exemplar, que é o Miguel Rufino, essa limpeza, tudo esse cuidado todo que ele está tendo com o campo aqui, graças à administração do Paulinho Furtado, que está me ajudando aqui. Ele tem dado o máximo de si, então o estádio está bonito, dá motivo de orgulho para nós. E a imprensa vai ter sempre também aqui um papel muito importante de destaque, porque nós devemos à imprensa, devemos a vocês da imprensa, a divulgação do Ribeirão Junqueira, o apoio que nos dão, a cobrança que fazem às vezes, mas que ela é salutar, porque ela não é uma crítica maldosa, ela é construtiva, isso nos ajuda, nos dá motivação para continuar lutando por esse clube. Olha, essas são as palavras do Bené, o atual presidente do Ribeirão Junqueira. O Bené foi o seu segundo mandato, mas o Bené sempre esteve presente na vida do Ribeirão Junqueira ao longo dos anos, com apoio total. Então, Bené, você falou muita coisa, mas o Ribeirão Junqueira tem uma história que o Tele Santana contou, né? Jornal do Brasil estampou as palavras do Tele Santana, que ele esperava todas as equipes dele no futebol que o Ribeirão Junqueira que ele viu jogar. Conta para nós um pouquinho dessa história aí que o Tele passou para o mundo todo, essa equipe do Ribeirão Junqueira. Bom, o Tele Santana foi talvez o meu maior ídolo no futebol, porque eu, em 51, assisti um jogo Botafogo e Fluminense no Maracanã e eu passei a torcer para o Fluminense, porque eu gostei demais do Fluminense e gostei de vê-lo jogar. E quis o destino que um dia nós nos encontrássemos no Ribeirão Junqueira. E assim foi, até na homenagem dele aqui na Câmara Municipal, quando eu era deputado, estive com ele em várias outras oportunidades no Rio, através do Teixeira Reiser, que era muito meu amigo, me encontrava com o Tele, o Vinícius aqui, Leopoldino, compadre dele, amigo dele. Cheguei a trazer alguma encomenda da dona, esqueço o nome da esposa do Tele no momento, mas ela era muito amiga aqui do pessoal do Vinícius. Então eles tinham uma ligação muito, muito estreita. E ele era fã absoluto do Ribeirão Junqueira. Ele contou-me, tem até um livro dele, onde ele mostra com clareza. Em 42 ele viu o Ribeirão Junqueira jogar na cidade de Itabirito, cidade natal dele. E naquela época ele era um garoto e assistiu o jogo, ficou maravilhado com o Ribeirão Junqueira e ele gravou a escalação do Ribeirão Junqueira e considerou essa gravação feita no coração dele, na cabeça dele, que nunca saiu da memória dele. Foi o jogo do Ribeirão Junqueira lá, do time que jogou lá, né, que era o Manganga, Maninho, Batista, Etim, Domício Quadrado, Leão, Geraldinho, Dai, Caturé e Laí. Esse time tinha aí um 12º jogador, que era o seu Otaci França, que era chamado de Tizinho, que era um craque excepcional que tinha encerrado a carreira, mas que era titular desse time. E não foi citado justamente pelo fato dele, antes de qualquer coisa, ele teve que parar o futebol, né? Então, mas era um jogador excepcional também. E esse time encantou a todos, maravilhou a todos, e passou a ser o time que o Tele citava em todas as entrevistas, a ponto do pessoal ficar impressionado e passar a buscar depois quem que era o Ribeirão Junqueira. Porque em 82 ele voltou a falar no Ribeirão Junqueira, dessa vez quando o São Paulo foi campeão mundial em Tóquio, no Japão. E ele falou, olha, hoje o São Paulo, na final lá que o Miller fez o gol até, depois do jogo ele falou, esse jogo de hoje lembrou novamente o Ribeirão Junqueira. É o time que eu gostei de ver jogar. E o São Paulo foi montado a imagem
e semelhança do Ribeirão Junqueira. Esse é o Tele que nós, leopoldinenses, aprendemos a gostar. É um cidadão leopoldinense, né? Cidadão honorário, como eu sou. Eu nasci em Itajubá, mas eu sou cidadão honorário e, mais do que isso, tenho leopoldino no meu coração. Tenho a minha família construída aqui, né? Nilma, Bernardo, Marcinha, agora o Zé Nilton, o Nicolas, a Rúbia, minha futura nora. Então nós formamos essa família que adora a Leopoldina, que nós temos aí um carinho muito especial, né? E agora minha filha Márcia vai me dar uma netinha também, a partir do ano que vem, em fevereiro, vem aí a Bela. Mas eu quero ver então, meu caro Paulo, através dessa entrevista, que espero que dê uma boa repercussão, para incentivar o Ribeirão Junqueira a mostrar novamente a força dele. Vamos encerrar esse ano com tranquilidade, cuidando desse estádio aqui, e ver se o ano que vem a gente, através da retomada, com a nossa escolinha voltando, né? Nós temos já um treinador aí que é o Merica, vem sempre contactando conosco aí, falando no Ribeirão Junqueira. Tinha até um compromisso esse ano com ele de colocar o time no campeonato sob o comando dele, mas nós não podemos fazer isso. Mas o ano que vem, se Deus quiser, vamos formar um time aqui, fazer um time da casa. Eu penso isso, vou ter o apoio da Liga, vou ter o apoio de vocês todos. Nós temos grandes valores aqui. O último jogo nosso foi em março desse ano, lá em Recreio. Eu saí de lá consciente que o Ribeirão Junqueira tem um grande celeiro novamente pela frente para jogar, para ganhar títulos, para disputar campeonatos com altivez, com coragem, com determinação e fazer esse clube gigante novamente. Ele nunca vai deixar de ser, mas ele está adormecido um pouco. Mas vai voltar com o futebol com força, porque nós temos valores para isso. Bené, para encerrar nossa entrevista nessa edição especial aqui da hashtag Céu Azul News, em comemoração aos 109 anos do Ribeirão Junqueira, deixe a sua mensagem a todos os torcedores do Ribeirão Junqueira, a todos os amantes de futebol e principalmente para os empresários de Leopoldina, porque nós precisamos, juntamente, eu que sou presidente da Liga Esportiva Leopoldinense, voltar as nossas forças para o crescimento do Ribeirão Junqueira. O Ribeirão Junqueira grande, cresce o futebol leopoldinense, futebol regional e parte para o estadual, enfim, ganha até a linha do futebol nacional. Porque o Ribeirão Junqueira, como você frisou nas palavras do nosso inesquecível Tele Santana, que eu também acompanhava de madrugada o time dele jogar, o São Paulo, naquelas finais do Campeonato Mundial, em que São Paulo era uma equipe espetacular, de Miller, de Silas, de Raí. Era um espetáculo ver o São Paulo jogar, uma máquina. E o Tele, como você frisou, após um jogo campeão do mundo, e lembrar do Ribeirão Junqueira, isso é coisa fantástica. Então nós temos que abraçar as causas, as coisas do Ribeirão Junqueira. Então, deixa a sua mensagem final nesses 109 anos aqui do Esporte Clube Ribeirão Junqueira. A minha mensagem final é de agradecimento, a mensagem de gratidão a todos aqueles que me ajudaram aqui em Leopoldina, me ajudaram a comandar o Ribeirão Junqueira. Agradecer já a você, o presidente da Liga, o Chamego foi um cara que me ajudou muito no esporte. Eu nasci dentro do esporte aqui, como dirigente, basicamente na política e no esporte, através do Roberto Jung, saudoso Chamego, né? E uma pessoa, então, com quem eu aprendi muito e pude colaborar com a Liga de Leopoldina, fazendo o meu projeto, um projeto de doação que eu implementei na Assembleia, apesar de vários outros de importância, um dos mais importantes, a doação do estádio Otacílio Lacerda da França para a Liga. É a única liga no Brasil que tem um estádio. E você hoje é o presidente dessa liga, que já teve grandes valores, todos ajudaram muito o Ribeirão Junqueira no passado, né? Então a Liga de Leopoldina hoje tem um estádio pode ser comparado ao estádio do Ribeirão Junqueira em termos de dimensões, de qualidade. É um estádio agradável também de se jogar, tem iluminação que nós ajudamos a colocar lá, inaugurada pelo Dadá Maravilha, né? Meu amigo pessoal. E eu quero dizer para vocês que eu quero fazer, antes de partir para o segundo plano, ver o nosso clube crescer de uma forma ordenada, com apoio da Liga, com apoio da Federação,
confio muito no trabalho lá do Adriano, que é sobrinho de um grande amigo meu que já se partiu, que é o Elmer Ferreira Guilherme, que me ajudou muito, foi um homem que me ajudou até a trazer o Atlético Mineiro aqui completinho em 78, e agora nós estamos aí nessa encruzilhada. A federação nos dando a oportunidade de seguir à frente, porque o Ribeirão Junqueira ainda mantém um vínculo profissional. Isso aí, agora temos ainda lá alguns problemas a resolver. E esses problemas só serão resolvidos com a união de todos, porque nós temos um celeiro aqui, que são aqueles jogadores formados nos bairros, e eles sendo encaminhados para o Ribeirão Junqueira, com a nossa escolinha aqui funcionando também, poderá, sem dúvida alguma, ser um fator de melhoria, de progresso para o futebol. Agradecer aqui também ao Paulo Roberto da hashtag Céu Azul News, dizer a ele que o seu trabalho aqui, já feito há algum tempo, alguns anos, repercute muito em favor de Leopoldina. Entendo que todos devem receber você com carinho, com atenção, e aqueles que quiserem ajudá-lo, porque fazer imprensa é difícil, mas aqui vocês têm o Ribeirão Junqueira como uma segunda casa, como eu tenho certeza que a Liga lá em cima, lá com o Jaime, é a mesma coisa. E dizer muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Pedir um pouco de desculpas por ter me alongado tanto, mas é uma oportunidade única, e como se trata de um fato histórico, o aniversário do Ribeirão Junqueira, eu acho que é providencial a gente fazer essa abordagem aqui, porque as pessoas ficam interessadas em saber o que está ocorrendo, as dificuldades que nós temos, e isso aqui tem transparência total. Nós estamos aí com a saída do Ricardo Ávila da Tesouraria, que é uma grande pessoa também. Agradeço muito o trabalho que ele fez aqui. A nossa Isabel Mendonça é a única mulher que participa aqui da nossa diretoria, dizer que ela também é uma pessoa importante nesse contexto aqui. E nós estamos prontos para levantar o Ribeirão Junqueira com a ajuda de todos. O Bené sozinho não faz nada, mas o Bené Guedes, com apoio, poderá fazer bastante. É o que eu pretendo. Então, meus amigos do hashtag Céu Azul News, Paulo Roberto, de parabéns pela essa grande participação aqui do presidente do Esporte Clube Ribeirão Junqueira, Bené Guedes, essa edição especial dos 109 anos do Esporte Clube Ribeirão Junqueira. Um abraço a todos, estamos juntos, porque o esporte é saúde, nós temos que fazer acontecer.